Nós sabemos o quão difícil é encontrar emprego no mercado angolano. E, de facto, torna-se ainda mais difícil no mercado em que as informações não são disseminadas. E se calhar é por isso que a Mirantes Talent Link está aqui. É para promover o debate em torno desses assuntos. É para dar-lhes a conhecer de que forma você, a partir de casa, consiga perceber onde é que estão as oportunidades, como é que tiras o máximo proveito delas e como é que você, no mínimo de tempo e esforço possível, consegue, para início de conversa, identificá-las. Foi por conta disso que nós trouxemos alguém especial. Trouxemos uma pessoa que já trabalha nisso há muito tempo, trabalha com empresas e pessoas dia e noite a falar sobre questões de empregabilidade, a falar inclusive sobre como os profissionais da área de recursos humanos podem identificar esses candidatos. Então, por que não fazer o oposto, fazer o inverso? Vamos trazer alguém de capital humano que indica para as empresas como encontrar capital humano para falar convosco sobre como vocês podem ser encontrados pelas empresas. Maria Zang é a minha convidada para este painel. Maria Zang, melhor do que eu, acho que seria bom se você mesma se apresentasse e dissesse lá em casa quem é Maria Zang e o que é que faz. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada também a Mirantes pelo convite. Este é um belíssimo projeto. Estão de parabéns e acreditamos que, com certeza, este projeto vai ajudar vários jovens, vários profissionais também que precisam se recolocar no mercado para conseguirem melhores oportunidades de trabalho. Maria Zang, como tu, jovem angolana, profissional de recursos humanos, sou fundadora da SelfGest. É uma empresa de consultoria muito voltada aos recursos humanos. Nós capacitamos profissionais de recursos humanos a melhor desenvolverem as suas habilidades. Nós temos também a área de formação, que acredito que, se não conhecem, aproveitem e investirem em SelfGest Consultoria e Treinamento em todas as redes sociais. Nós temos vários programas formativos com o objetivo de fazer com que os profissionais de recursos humanos possam se destacar, possam melhorar as suas competências no nosso mercado, que é bastante agressivo, porém os bem preparados sempre vencem. Ok. Muito bem. Maria, vamos começar pelo básico. Profissionais em início de carreira. E eu acho que provavelmente é onde se encontra a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, que nos estão a assistir neste preciso momento. Vá lá, eu sou um indivíduo angolano, estou a começar a minha carreira, o que significa que estou aí em torno de 20 anos de idade e preciso encontrar alguma forma de construir o profissional que existe em mim. Qual é o meu ponto de partida? O que é que eu faço? É verdade. O primeiro ponto que eu costumo sempre dizer é nos conhecermos, fazer uma análise de quem nós somos e depois vamos poder, além deste autoconhecimento, nos conhecermos quem nós somos, aquilo que nós gostamos, vamos fazer uma análise daquilo que são as nossas competências técnicas e comportamentais. E muito antes disso, nós também podemos analisar as áreas que nós podemos aplicar a vagas, por exemplo, tendo de acordo às vagas, ou seja, às disciplinas, porque isso tudo começa mesmo na faculdade, de acordo às disciplinas que nós temos melhores desempenho. Então, em função disso, estás na faculdade, tu gostas muito de uma disciplina, por exemplo, gostas muito de gestão, gostas muito de engenharia, por mais que o seu curso seja, por exemplo, informática de gestão, mas para o lado da informática tu não tens assim tanto desejo em trabalhar e continuar a se desenvolver nesta área e gostas muito de gestão. E quando fores solicitar, por exemplo, quando fores aplicar a vagas, aplica a estas áreas que mais te identificam, áreas que mais gostarias de trabalhar. E sabemos que estas pessoas, o nosso público, muitos deles não têm experiência. A primeira experiência seria essa que estariam a aplicar. O segredo é o quê? Primeiro, analise as ofertas que tem no mercado, as publicações, os anúncios a vagas que as empresas solicitam, vais olhar as competências que são solicitadas por essas empresas. Após isso, vais reparar a si mesmo, vais olhar para si e vais analisar. Para a área X que eu gostaria de trabalhar, solicitam que eu devo ter conhecimento de X, Y, Z. Vais olhar para si, vais ver no seu currículo se tu tens essas competências,
Caso não, vais te desenvolver nestas competências, Exato. as técnicas. E temos também que olhar para as competências comportamentais, Ok. porque o saber fazer nós podemos aprender. Exato. Tem um outro ponto, o ser. Como é que diria, para eu que estou a começar agora, não é? Que tenho de fazer uma autoavaliação, como é que diria que eu, por exemplo, porque eu acredito que a grande parte dos jovens, quando vão lá para formar aquele profissional, eles vão de acordo com as oportunidades que estão disponíveis. E no caso dos jovens que de facto tiveram um trajeto escolar acadêmico em determinada área e agora vêm-se no mercado que é muito comum no nosso, onde as oportunidades que existem são bem diferentes daquilo que eu pensei ou daquilo que eu preconizei como estudante, enquanto estava na academia. Como é que eu posso agora fazer o pivô, se é que eu devia fazer o pivô da minha área de formação para essa área que está disponível? Se esse for o caso, se eu tiver de fazer o pivô, e se eu não tiver de fazer o pivô, qual seria o melhor curso de ação para alguém que identificou que de certa forma tem inclinação acadêmica para alguma coisa, mas o mercado em si não oferece essas oportunidades? Para que tipo de análise podia ser feita nesses casos? Exato. O conselho é faça, aplique, ou seja, aplique sim às vagas que tem disponível. Okay. Primeiro, porque você não tem experiência profissional. Exato. Primeiro, você precisa saber como é que o mercado funciona. Exato. Terminamos a nossa licenciatura, precisas trabalhar. Não tem disponibilidade de trabalho para a sua área que se formaste, mas tu precisas saber como é que o mercado funciona. Aplique, se candidate à vaga disponível. Caso for desaprovado, vais trabalhar, porque nós sabemos que há áreas que nos dão caminho, nos dão abertura para que nós possamos depois trabalhar na nossa área de interesse. Ok. Ou seja, basicamente na nossa primeira interação com o mercado de trabalho que nós estamos à procura é experiência, certo? O que tecnicamente podia levar-nos a assumir que a experiência chega a ser de maior peso do que as próprias habilidades que nós acarretamos. No mercado em que basicamente as pessoas que têm experiência são as que têm maior relevância, como é que eu luto, não é, enquanto profissional que não tenho nenhuma experiência? Há vagas, até são vagas júniores, mas o mercado continua a dar preferência àqueles que têm um bocadinho de experiência, por menor que seja, mas um bocadinho de experiência. Quais são as opções para mim? Como é que eu decido o melhor curso aqui? O melhor curso? O melhor curso de ação. Aqui o conselho seja transversal. Ok. Sim, à vontade. Pois, ter conhecimento em várias áreas. Ok. Já que a área em que se formaste não tens abertura e ainda vais competir com pessoas que têm experiência, por isso é que eu afirmei aqui no princípio, vai em busca da experiência. Exato. O empregador vai saber que ali você já tem pelo menos domínio de como é que funciona o mercado de trabalho, o que é que se exige, as competências comportamentais, por exemplo, Exato. liderança, comunicação eficaz, responsabilidade. Porque às vezes nós terminamos a nossa formação, nós queremos trabalhar, temos muita vontade e depois quando nos deparamos com o trabalho assustamos. e podemos, por exemplo, querer desistir do dia para a noite porque vimos que afinal trabalhar dá trabalho. Exato. Pois, então o curso seria esse, ser transversal, estar aberto a novas oportunidades e estar disponível para a oportunidade que surgir. Uma tendência muito comum no mercado, que nós temos presenciado, principalmente cá em Luanda, é a ideia de que as pessoas agora preferem ir para um estágio profissional antes mesmo de começarem com uma carreira mais assertiva. De que forma é que diria, que tipo de impacto um programa de estágio podia ter na minha carreira, digamos, mais lá à frente, não é? Se eu decidisse, ok, chamei por um estágio, qual acha que é o tipo de impacto que isso podia ter na minha própria carreira enquanto profissional? Exato. Um impacto positivo, porque o estágio é mesmo um treinamento, vais viver o estágio em ambiente
Claro, se não for, não é estágio, é ambiente real. Exato. Então, no estágio tu vais saber como é que funciona os processos da área em que está a estagiar, da área que gostaria de trabalhar. E quando for trabalhar, não terá tanta diferença e tanta dificuldade como alguém que não passou por um estágio. O estágio é mesmo a preparação para o trabalho eficaz. Ok. E como é que eu identifico essas oportunidades de estágio? Porque elas também não aparecem aí à torta e à direita, sejamos sinceros. Então, como é que eu identifico? Existe alguma forma de identificar estágios profissionais ou de pedir estágios profissionais quando eu não tenho nenhuma experiência? É difícil, lamento. É difícil conseguir um estágio profissional, muito por conta de vários aspectos, porque aqui também nós vamos colocar aspectos transversais, problemas conjunturais a nível do próprio mercado de trabalho. Muitas empresas não estão abertas a isso por N questões. No entanto, o segredo seria estar atento às redes sociais, ao LinkedIn, aos anúncios de estágios, aplicar os estágios e, se for aprovado, fazer o estágio. Ok. Vamos cavar um bocadinho mais aqui na questão do estágio. Imagine, pronto, que eu tenho o estágio disponível online, faço a aplicação e depois tendo a passar pelo processo. Qual acha que são as maiores preocupações de quem está a selecionar os estagiários? Quais são as coisas que, se eu fizesse bem no processo de procura do estágio, de seleção do estágio, me dariam, digamos, certa vantagem contra as outras pessoas? O que é que acha que o mercado está procurando para um estagiário? Para um estagiário, pelo menos o básico. Ter domínio de informática, comunicação eficaz. Vamos falar agora de competências técnicas, saber fazer. O básico quando se anuncia um estágio, também dependendo da área. Temos que aqui abrir esse parênteses, Exato. porque há estágios de outras áreas, nem todas as áreas são administrativas, por exemplo, há estágios para a área de engenharia e tem outras competências que o empregador vai solicitar. E aqui é como se fosse uma aplicação para emprego, a diferença é que é um estágio, que você vai trabalhar para ter o conhecimento da área que você gostaria de se desenvolver. No entanto, a que se pede de forma genérica é pelo menos essa competência técnica, ter o domínio da informática. Jovem, licenciado, pelo amor de Deus, não tem o domínio de informática na ótica do utilizador, conhecer o pacote Office, por exemplo, ter domínio das redes sociais é bastante importante porque vai lhe ajudar nas suas tarefas e vai lhe ajudar também quando tiver que aplicar outras vagas e na sua vida normal, como estudante também tem que utilizar essas ferramentas. Existe algum tipo de segredo para se destacar dos demais candidatos quando estamos todos numa multidão e queremos todos ser selecionados? Existe alguma coisinha que podia ser recomendada lá em casa? Porque eu acredito que também já teve nas duas posições, na verdade. Na primeira, de encontrar essas oportunidades, na segunda, de dar essas oportunidades. Existe alguma coisa que saiu daquilo que é a regra geral, enquanto esteve a analisar esses tipos de ocasiões? Há algum segredo para se destacar? Pois, eu não sei se a esta altura ainda podemos considerar segredo, mas eu vejo que alguns jovens ainda estão aquém deste ponto. Primeiro, nós quando chegamos a algum lugar, nos ligam, o recrutador vai analisar o CV, vai ver, tem as competências que eu solicito, que eu gostaria de ter, técnicas e comportamentais, e depois chega o momento da entrevista, de conhecermos a pessoa. Um aspecto que ainda negligenciamos é o aspecto visual. Ok. Olha, isso é um ponto excelente, porque eu me recordo quando nós desenvolvíamos a Mirantes e há uma parte específica em que o recrutador pode fazer a marcação da entrevista pela plataforma e nós estávamos a ponderar o quão importante seria adicionar o espaço para preenchimento da indumentária, da forma como o candidato se apresentaria. E nós fizemos questão de adicionar isso à plataforma só para garantir, por causa do contexto, que essa fosse uma questão que o candidato não errasse. E agora que toca nisso, por acaso, mas pode aprofundar um bocadinho mais, porque eu acho que as pessoas também querem perceber qual é a perspectiva aqui do vestir-se bem ou de apresentar-se bem. Pois, tem uma máxima que diz, quando nós nos vestimos bem, as pessoas prestam atenção àquilo que nós falamos. E quando nos vestimos mal, as pessoas prestam atenção, claro, à nossa roupa.
No entanto, este ponto é importante porque o recrutador vai analisar como é que o candidato se trata. Primeiro, logo, eu vou analisar e vejo que se a pessoa não consegue se cuidar, como é que vai cuidar do seu trabalho? E tem outros pontos, como responsabilidade, autorresponsabilidade, porque nós estamos numa empresa, acabamos por representar esta empresa nos lugares em que nós vamos, e antes mesmo de nós abrirmos a boca, nós estamos calados e temos o nosso corpo físico presente e vamos ser analisados. E nós estamos em constância de julgamentos. Infelizmente, nós somos seres humanos e nós estamos a julgar sem antes conhecer. Então, para não pecarmos ou não passarmos por esta situação, vamos estar sempre bem apresentados, principalmente quando sabe que vai para uma entrevista de emprego, você vai em busca de um sonho, de um futuro, e tem alguém que está aí, ela só tem que olhar para ti primeiro, aprovar a tua roupa, vista-se bem, por favor, vistam-se bem, estão mesmo a pecar. E eu me pergunto se essas pessoas não fazem pelo menos um Google, não analisam, não perguntam, ou se não têm pelo menos respeito pelo lugar, porque a forma como nós nos vestimos também representa o respeito pelo lugar que nós vamos e a importância que este lugar tem para nós. Vistam-se bem. Quando diz, porque eu acho que tem que desmistificar isso lá em casa, quando diz vestam-se bem, está a falar de colocar fato, o que é vestir-se bem para uma entrevista de emprego? O que é vestir-se bem para uma entrevista? Vestir-se bem é estar confortável, primeiro, mas não vamos de pijama. Estar formal, de preferência. Para os homens, um blazer fica sempre muito bem. Para as senhoras, roupas sem decotes, roupas não muito justas, curtas. No entanto, é apelar aqui o bom senso. Porque o que é bom, nós podemos dizer que é muito relativo essa análise do que é bom e do que é errado. Exato. Mas, num contexto geral, nós conseguimos saber e definir e identificar o que é que está certo a nível social. Nós vivemos em sociedade. Então, temos que ter atenção a estes pontos. Vestir-se bem, roupa limpa, confortável, higienizada. Já tem assim alguns pontos. Vamos saltar um bocadinho mais para frente do processo e vamos saltar um bocadinho mais para frente do processo e vamos falar sobre a etapa da proposta. Vamos falar sobre, porque eu acho que isso ainda é um grande pecado no nosso mercado. Nós temos profissionais e pronto, é início de carreira, a pessoa está a aplicar para vários lugares e volta e meia coincide que 2, 3, 4 instituições chamaram, não é? Como é que eu meço? Que tipo de pesos eu uso para definir qual proposta é a melhor para mim em início de carreira? Porque alguns dizem que vamos dar um bocadinho mais de relevância naquilo que é a proposta financeira, outros querem ver uma empresa que dá maior progressão de carreira e coisas do gênero. Mas, do seu ponto de vista, qual acha que devia ser a abordagem de quem recebe múltiplas propostas e não sabe qual delas ou como pesá-las especificamente? Exato. Uma resposta muito pessoal. Por quê? Como é que nós vamos decidir qual das propostas abraçar? É muito em função daquilo que nós queremos. Exato. Do momento que nós estamos a passar na nossa vida. Há pessoas que, a esta altura, por exemplo, se surgirem propostas que o que tem de melhor é o salário, e eu estou a passar por uma situação financeira não muito boa, neste momento o que eu vou priorizar é o salário. Então isso é muito relativo. Há pessoas, prontos, que já tiveram experiência, já não valorizam tanto, ou seja, o ponto deles de escolha não é simplesmente o salário, mas todo um ambiente. Vamos falar do salário emocional, que consiste no próprio ambiente da empresa, estratégias, se existe alguma probabilidade de crescimento na carreira. No entanto, o que eu aconselho é a pessoa analisar as propostas, ainda que algumas delas tenham muito maior relevância financeira, mas analisar outros pontos. Nesta empresa, a progressão de carreira, em quanto tempo, mais ou menos, é que conseguirias ascender. São esses pontos. O ambiente de trabalho, outro ponto muito importante, porque às vezes as pessoas desistem não
da empresa por si só, das tarefas, mas pelo ambiente que é tóxico. Exato. E vou falar agora da Mirantes porque eu conheci a Mirantes. A Mirantes é uma empresa jovem, está todo mundo assim bem disposto, mas eu também já entrei em empresas que você já sente, aqui não é bem assim. Pois, então é tudo isso. Numa primeira fase na entrevista, você já consegue notar. Exato. Eu vou dizer um segredo. Seja à vontade. Pronto, é assim. Logo quando tu fores à entrevista, repara na qualidade da água que a empresa oferece. Ok. E no papel higiênico. Ok. São detalhes que vais julgar, vais fazer o julgamento, vais analisar se a água é essa marca, o papel é essa marca, como é que é o ambiente, como é que as pessoas pensam. São detalhes, são julgamentos. Pode não ser aquilo, como se diz, nem tudo que parece é. Pode Exato. não ser, mas dá- eu presto atenção a esses detalhes, Ok. principalmente a qualidade da água que se bebe. Ok. Boa. E outros pontos, não vais entrar para a empresa, vais olhar como é que as pessoas se tratam, como é que as pessoas se comunicam, como é que um supervisor, por exemplo, trata alguém de um escalão mais baixo. É toda essa atenção que nós vamos ter ao ambiente e tentar julgar, porque não tens nenhuma outra forma de julgar a empresa, senão aquilo que tu tens naquele momento. Então, prestar atenção a esses detalhes. Eu diria que é aconselhável, numa primeira fase, logo início de carreira, eu fazer uma renegociação daquilo que é a minha proposta de emprego. Acha? Salarial, será? Sim, diria o pacote todo, não é? Há pessoas que podem fazer uma renegociação dos termos de contrato, pode ser também do horário, ser mais flexível, ou algumas pessoas, hoje em dia há muito essa requisição do trabalho híbrido ou remoto completo. Então, acha que é legítimo, não é? Logo início de carreira eu fazer, porque há algumas pessoas que fazem, outras que acabam com aquele medo, com aquele frio na barriga, pronto, eu já não estou a oferecer muito, faço mais essas requisições, posso ser mal interpretado. Acha que é conveniente, e se é conveniente, em que circunstâncias vale a pena fazer uma renegociação daquilo que é a proposta? Sim, é importante porque se não te sentes bem e notaste que na empresa há essa abertura para poderes perguntar, por exemplo, se podes ter um horário flexível, se há essa possibilidade, nunca é demais perguntar se posso, em que circunstâncias é que eu poderia, por exemplo, fazer trabalho híbrido. É uma questão de perguntar e negociar e ver o que é que a tua liderança acha e depois vais analisar se isso vai de acordo aos teus objetivos também como profissional. Por mais que as ofertas sejam escassas, mas nós conhecemos o nosso valor. Exato. E muitas empresas temem pessoas que conhecem o seu próprio valor. Ok. E diria que, pronto, uma vez dentro da nova empresa, quais seriam os principais fatores que eu, como novo ou como novato, devia estar atento para conseguir, pelo menos, não vou dizer superar as expectativas, mas ir de encontro às expectativas, sendo que eu não estou abalizado sobre o que é ser um profissional, sobre quando é que eu estou a entregar bem ou coisa do gênero. Que tipo de conselhos deixa para as pessoas que estão agora a ser integradas pela primeira vez e estão ali dentro das suas empresas há muito pouco tempo e não se fazem a mínima ideia da sua própria performance? Solicitem feedbacks. Feedbacks, não é? Solicitem feedbacks, porque às vezes nós estamos a trabalhar e nós não sabemos o quão bem nós estamos a fazer o nosso trabalho. Okay. Pergunta a sua chefia, pergunta a alguém que tu prestaste alguma ajuda, se valeu a pena, se fizeste bem o pedido que a pessoa solicitou. E sejam proativos. Okay. Não esperem, você sabe que aquela tarefa, por exemplo, é sua, faça. A proatividade é muito importante, eu admiro pessoas proativas. É como se a pessoa tivesse a dar um bônus de si. Okay. Eu não esperava e deu isso, muito bom. Hoje em dia nós temos muita rotação de profissionais nas empresas. Isso é um problema que preocupa muito as empresas. E eu acho que de certa forma também estamos a abraçar uma visão um bocadinho mais global, um bocadinho mais ocidental de como devíamos lidar com o trabalho, como devíamos lidar com a nossa
nossa carreira profissional. E hoje em dia também temas como work-life balance e tal são já mais discutidos em fóruns públicos. A minha pergunta é cingir-se na ideia de como é que eu, enquanto profissional novo, lido com essa transição, com essa... É normal, até certo ponto, no início da minha carreira, eu estar preparado para pivotar ou para ir para a próxima oportunidade? Imagina, 3 meses depois de ter conseguido uma nova oferta, 6 meses, qual é o momento certo em que o profissional deve, logo no início da sua carreira, decidir, olha, aqui é para mim, aqui não é? Existe um momento certo para isso? Existe alguma estrutura de análise em torno disso? De análise pode... Sim, se posso ou não migrar, quais seriam os fatores que me fariam migrar para uma nova posição? Porque há muita gente confusa em torno disso. Hoje você entra para o LinkedIn e você vê um indivíduo com 10 anos de experiência, mas em 10 empresas diferentes. E, pelo menos daquilo que nós temos estado a coletar, esses profissionais, embora tenham acumulado vasta experiência, não é? E aquilo que mencionou, experiências transversais até, porque ele agora consegue lidar com vários sistemas, mas as empresas fogem a esses profissionais, porque sabem que também serão a próxima, onde o profissional será investido e ficará lá por apenas 1 ano. No fundo, o que eu quero saber é como é que eu faço a gestão de troca de empresas, não é? Enquanto profissional. Pois, em função das respostas, vamos fazer uma análise primeiro, porque isso também é muito pessoal. Exato. A empresa já respondeu aos seus objetivos pessoais, porque nós, quando entramos para a empresa ou para as empresas, nós temos os nossos objetivos pessoais e temos os objetivos organizacionais, que é o que a empresa espera de nós. Exato. Estás há quanto tempo? Estás há 1 ano numa empresa. Daquilo que você perspectivava, em quantos % a empresa já deu a si? Estamos aqui a falar da escalabilidade. Exato. Estamos a 3 meses de estágio. 3 meses de estágio. E nós temos pessoas a migrarem 3 meses depois de entrar. No nosso mercado isso é algo já um bocadinho frequente. 10 empresas, eu acho que também das 10 empresas, as 10 não prestavam, né? Aí alguém não presta. Alguém não presta. Empresas, não sei. Claramente alguém não presta. Pois, exato. Em 10 anos... 10 empresas. 10 empresas diferentes, aí temos que... Essa pessoa tem que fazer uma análise, passar por algum especialista, psiquiatra, alguém deste fórum para analisar, alguém da área também da progressão de carreira, explicar a situação, porque 10 anos, 10 empresas, isso ainda é muito confuso e também descredibiliza o seu papel como profissional. Exato. Nós vamos analisar e vamos ver que é alguém que não é sério. Okay. Está sempre a trocar de empresas. Porém, 3 meses de estágios, 3 meses ainda estão no momento de integração, estão a conhecer a empresa, estão a conhecer os processos. Não é tempo, a não ser que seja a resposta de alguma aplicação que fez, por exemplo, da área específica de formação, por exemplo, da área de sonho. Porém, se for a tua área já de formação, estás a trabalhar 3 meses, apareceu uma outra oportunidade, vamos voltar à resposta anterior. Vai ter que fazer uma análise do seu momento pessoal, é uma resposta muito pessoal, da tua vida financeira, vais balancear isso tudo, se realmente vale a pena fazer essa transição ou não. Mencionou o trabalho que faz com a Self-Gest. Acredita que, de certa forma, a Self-Gest tem algum tipo de programa, algum tipo de formação que pode ajudar profissionais que estão em início de carreira e gostariam de preparar-se melhor para o mercado de trabalho? Exato. Nós agora estamos a desenvolver a formação em técnicas de recursos humanos. É uma formação para os profissionais mesmo que estão agora a terminar a sua licenciatura em recursos humanos e áreas similares aos recursos humanos, que é para ter essas competências, porque essa nossa formação, ela não é igual.
Pois essa nossa formação foi desenhada muito cuidadosamente em função da experiência do formador e da minha experiência como mentora do projeto, porque eu sou formada em recursos humanos. Quando comecei a trabalhar em recursos humanos, identifiquei uma série de problemas e por isso é que eu criei a empresa, porque eu procurei ajuda, não encontrei, eu disse, pai, então eu vou ter que resolver isso. Exato. E foi assim que aconteceu. Criamos a Self-Gest com esse objetivo e o principal programa para profissionais recém-licenciados é a formação em técnicas de recursos humanos, em que nós ensinamos os passos para alguém que está agora a se licenciar, as questões básicas que ela precisa saber, os processos funcionais, chaves, para poder trabalhar logo na sua área de formação. Okay. Então, interessados podem se inscrever nas nossas formações e que nós teremos muito gosto em vos receber e também vos dar instruções de como é que vocês podem aplicar a vagas da vossa área. Ok. Uma última questão para fecharmos já. Eu gostaria de saber, imagina num cenário em que eu saio de casa, não é? Hipotético, uma metáfora, não é? Em que eu saio de casa e tenho de pegar 3 ferramentas importantíssimas para entrar no mercado de trabalho. Quais seriam, na sua opinião? 3 simples ferramentas. Podem ser materiais, imateriais, podem ser habilidades, qualquer coisa. Mas quais seriam as 3 coisas indispensáveis que aconselharia para quem está em início de carreira? Competência técnica, primeiro. Sim, as competências técnicas, né? Domínio da informática. Domínio de informática, domínio de inglês. Até já se tornou uma música que com inglês e Excel tens a vida feita. Ok. Pois então, essas 2 ferramentas também podemos incluir domínio de uma língua, de uma segunda língua no caso, informática. E competências comportamentais. Ok, competências comportamentais. Competências comportamentais, saber lidar com o outro, saber trabalhar em equipa, ser líder da sua própria vida, ter comunicação eficaz. Porque, olha, as competências comportamentais dão o que falar, porque muitos são os candidatos que são contratados pelas suas habilidades e são demitidos por falta de competências comportamentais. Então, isso é um ponto também que começa em casa, a educação de base, ter atenção a esses pontos, saber trabalhar em equipa, isso é importantíssimo, porque o nosso comportamento pode nos tirar de mesas importantes, que poderiam ajudar-nos a crescer na nossa carreira. Com certeza. Muito obrigado, Maria Zang. Eu vou agradecer pelo seu tempo, por essa magnífica conversa. Para todos vocês lá em casa, este é só mais um painel do Mirantes Talent Link. Voltamos com muito mais. Quem quiser saber mais sobre a Maria Zang, é só ir à página da Mirantes e está lá linkado todas as redes da Maria para que vocês possam contactá-la diretamente. Lembrem-se, Mirantes é sobre todos. Até já!